Explicação de atividade no livro Trilhas de Aprendizagens, páginas 74 a 77. Página 74, atividade 5, operações. Contando, calculando e pensando. A fábrica de brinquedos e materiais. Olhem a tabela abaixo e procurem quais números servem para completá-la, identificando as operações que devem ser feitas. Registrem no caderno seus procedimentos de cálculo. Para controlar as vendas de sua produção diária, uma pequena fábrica de brinquedos anota os dados em uma tabela como esta. Produção da fábrica em 15 de fevereiro. Essa é a tabela de controle da fábrica no dia 15 de fevereiro. Temos lá os brinquedos que foram produzidos e temos que adivinhar os números que estão faltando. Observem bem o exemplo. A produção do dia de bonecas de pano foi de 70 bonecas e foram vendidas 27. Sobraram 43 no estoque. Como é que eu fiz a conta para descobrir que sobraram 43 no estoque? Eu fiz uma subtração, 70 menos 27, e o resultado foi 43. Embaixo tem a produção das petecas. Foram produzidas 50 e eu sabia que em estoque tinha 37. Eu fiz a mesma operação, certo? Eu fiz 50 menos 37 para descobrir quantas foram vendidas. Na quantidade de bolas, eu já quero saber o total de bolas que foram produzidas. Então, a conta que eu tenho que fazer é diferente. Eu tenho que somar. Então, a conta que eu fiz foi 45 mais 18. Que deu 63 bolas produzidas neste dia. Na página 75, temos outra tabela para observar. É uma tabela de materiais escolares. Vendas de maio. Livros foram vendidos 30, tubos de cola 10, agendas 2, pastas 50, réguas 18 e o número de caneta nós ainda não sabemos, nós temos que descobrir. E aí os dois vendedores, o Marcos e o Pedro, eles fizeram uma conta para descobrir quantas canetas foram vendidas. Dois vendedores, Marcos e Pedro, sabem que o total de materiais vendidos foi 150 e estão tentando descobrir quantas foram as canetas. Observe os procedimentos de cálculos feitos pelos dois vendedores. O primeiro, que foi o Marcos, ele somou todas as informações que nós temos, de todas as quantidades de materiais que foram vendidos, e o resultado foi 110. Depois ele fez uma subtração, ele tirou esse 110 dos 150, que é o total que nós já tínhamos, certo? Então, ele fez 150 menos 110, que deu 40. Então, foram vendidas 40 canetas, ele chegou nessa conclusão. O Pedro já fez diferente. Ele pegou o total que ele tinha, que era 150, que foi o total de materiais vendidos, e começou a subtrair de todas as informações. Ele não fez somas como o Marcos. Então, ele começou a subtrair e chegou também no resultado de 40 canetas vendidas. E aí? Responda agora. Letra A. Os dois vendedores encontraram o resultado certo? Vocês vão colocar se sim ou não. Qual a diferença entre Marcos e Pedro no jeito de pensar? Então, vocês vão colocar aqui e escrever como cada um pensou. C. Qual dos dois teve o procedimento mais econômico? Então, vocês vão responder qual dos dois, se foi o Marcos ou se foi o Pedro. E por que você acha que esse vendedor que você escolheu foi o que teve o procedimento mais econômico? Aí você vai escrever aqui o que você observou, ok?
página 76. Aqui na página 76, nós temos um joguinho. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem desenhar esse triângulo com os números no chão, usando um giz, ou você também pode fazer em uma folha de caderno, folha sulfite, como você preferir. Se você desenhar no chão, você pode utilizar pedras para jogar. Se você for fazer no papel sulfite, você pode utilizar grãos, grão de milho, grão de feijão, ok? Regras do jogo. Riscar o alvo no chão ou em um papel sulfite. Cada jogador lança 2 pedras em cada jogada. Então, em cada jogada, você vai jogar 2 pedras, certo? Para contar seus pontos, o jogador soma os números das casas em que as pedras caíram. Se a pedra cair fora, o jogador perde 5 pontos. Então, aqui no caso, eu joguei minhas pedrinhas, vocês estão vendo? Uma caiu no número 2 e a outra caiu no número 9, certo? Conforme vocês forem jogando, vocês vão preenchendo a tabela de jogadas. Então, temos lá, número de jogadas, cada uma das rodadas, a primeira rodada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta rodada, certo? E na coluna do meio, o número das casas. Então, lembra que eu joguei minhas pedrinhas? Uma caiu no número 2 e a outra no número 9. O que eu vou fazer? Eu vou somar o número que está nas casinhas onde a minha pedrinha caiu. E o resultado da soma de 2 mais 9 é igual a 11. Então, dessa forma, vocês vão preencher a tabelinha de vocês. Isso é só um exemplo, tá? Vocês vão jogar e vão preenchendo de acordo com os números onde as pedrinhas ou os grãos forem caindo, ok? E fazer a soma depois. Na página 77, vocês vão fazer alguns registros desse jogo. Então, depois de jogar algumas vezes, responda as questões abaixo. Se precisar, peça ajuda de um responsável. Então, pede ajuda para o papai ou para a mamãe ou quem estiver ajudando você a fazer a atividade, ok? E aí, vocês vão responder sim ou não. É possível obter 30 pontos em 2 rodadas? Se vocês colocarem que sim, vocês vão registrar aí embaixo quanto deveria acertar em cada rodada para que o total fosse 30, ok? B. É possível obter 50 pontos em 3 rodadas? Vocês vão colocar aí no espacinho se sim ou não. E se vocês responderem que sim, vocês vão registrar aqui quanto deveria acertar em cada rodada para que chegassem a um total de 50 pontos. É possível obter 5 pontos em 4 rodadas? Em caso afirmativo, se você responder que sim, você também vai registrar aqui embaixo quanto você deveria acertar em cada rodada para chegar ao total de 5 pontos. D. Qual a maior quantidade de pontos possíveis em 5 rodadas? Então, vocês vão colocar aqui uma estimativa de qual a maior quantidade de pontos possível em 5 jogadas, ok? E. Lucas fez 35 pontos com 3 rodadas. Em quais números você acha que as pedrinhas caíram? Então, vocês vão colocar aqui a quantidade o número, né, que vocês acham que as pedrinhas caíram, para que o Lucas chegasse ao total de 35 pontos nessas 3 rodadas. Na letra F, vocês vão colocar se existem outras possibilidades. Se você responder que sim, coloque quais são elas, ok? Letra G. É possível formar 30 pontos em 3 rodadas? Quais são as possibilidades? Registre abaixo. Então, se você acha que é possível formar 30 pontos em 3 rodadas, vocês vão colocar se sim ou não. E, se vocês colocarem que sim, quais são essas possibilidades? Vocês vão registrar aí no espacinho abaixo, ok? Observe o exemplo do exercício número 4.
Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês seguirem como que devem fazer o exercício. Coloquei o exemplo da letra A. É possível obter 30 pontos em 2 rodadas? E aí eu respondi que sim, que é possível. Então, a minha resposta foi afirmativa, eu afirmei que existe. Então, em caso afirmativo, registre quanto deveria acertar em cada rodada. Então, como eu respondi que sim, eu registrei aqui. Na primeira rodada, a minha pedrinha cairia no 9 e no 6, somando daria 15. Na segunda rodada, cairia no 7 e no 8. Então, a soma também daria 15. E aí, o total da soma das 2 rodadas, 15 mais 15, seria 30. Então, é possível obter 30 pontos em 2 rodadas, ok? Vocês vão fazer da mesma forma na letra B e na letra C, ok? Até a próxima aula, pessoal!